Olá, sejam bem-vindos. Estamos no 8º Marquicast, uma edição especial. Vamos falar sobre autoestima. Sou Jéssica Marquesano, mentora emocional, especialista em autoestima e autora desse livro Mulheres que se Amam. Eu vou explicar para vocês aqui hoje o que é, né, esse livro, o que virou esse livro, que ficou algo bem maior do que uma simples obra. Tá? Então, eu faço parte agora do movimento SA Club. O que é isso, Jéssica? É um movimento de mulheres, onde todas são especialistas em autoestima e proporcionam para outras mulheres um ambiente de autoestima. Autocuidado, como você pode parar de procrastinar, como você cuidar de si mesma, como aprender a se amar. E hoje eu estou aqui com elas, Alice César e Stephanie, para dar um pouquinho da palavra para vocês. Bom dia, Alice. Bom dia, Stephanie. Bom dia, um prazer estar aqui. E com esse propósito tão lindo, com esse tema que a gente ama tanto e que tem causado tanta transformação, né, em tantas mulheres. Esse movimento, gente, é um movimento que a Bruna Legnaioli, que criou, fundadora desse movimento MSA, é o movimento Mulheres que se Amam, é um movimento que busca, né, resgatar a autoestima. E a gente vai falar hoje aqui para vocês sobre autoestima, porque lá no canal tem muitas perguntas sobre autoestima, como que como que a gente ajudar as mulheres, né, o que é o público que mais sofre com autoestima, com a cobrança de ter um padrão de beleza social, um padrão de lugar, de corpo, de lugar, de posicionamento, né? E aí a gente tem umas perguntinhas que vocês colocaram lá e a gente vai responder hoje aqui. Então, a Alice e Stephanie serão as nossas entrevistadas, também especialistas, também fazem parte do movimento. A Alice também está nessa edição, né, na primeira edição. Você vai abrir aqui, ó, o livro, você vai dar de cara com a Alice, ó, logo na primeira página ali, o meu autografado, tá, gente? Desculpa. De cara com a Alice aqui na primeira página, e aí quando vocês rolarem lá um pouquinho mais pra frente, no capítulo 18, estarei eu lá pra vocês, tá? Então, esse livro, ele tem uma história, é um livro de cabeceira, né, que a gente decidiu fazer para vocês aí. Então, 18 é o meu capítulo, né? Eu tô contando uma história de superação, de autoestima, estou aqui nele. Aqui são 30 mulheres contando. Então, uma história por dia, você vai refazer aí a sua autoestima. Tem histórias sobre relacionamentos, tem histórias sobre relacionamento com os pais, tem história de ressignificação pessoal, tem histórias de problemas com doenças e como você recuperar a autoestima. Aqui tem várias histórias, então fica aí a dica. Esse livro é muito bom, é um livro para você ter, presentear e ali consultar sempre que necessário. Vamos à primeira pergunta do dia hoje. O que é autoestima, gente? O que é autoestima, né, Jéssica? É interessante que quando eu recebo, né, como psicóloga, algumas mulheres, algumas falam, eu não tenho autoestima. E o que é autoestima, né? Então, algumas delas acham que é apenas ter uma imagem física, se sentir bonita por fora. E a gente sabe que a autoestima é muito além disso. Uhum. Tem a ver também, né, nós trabalhamos com os pilares, tem a ver com a minha imagem externa, como eu me vejo, como eu me respeito também. Eu costumo falar que é isso, é como eu me respeito, como eu me imponho para os outros, como eu me celebro, é como eu vivo. E a partir dessa forma saudável de a gente se ver, é como a gente vai se relacionar. É como a gente vai se relacionar no nosso trabalho, na nossa vida emocional, em todas as áreas, né? E Stephanie? É isso mesmo, acho que a Alice tem toda a razão no que ela disse. Eu costumo dizer que a autoestima é a forma com que a nossa reputação com a gente mesmo, né? Uhum. Então, começa nessa parte de autoimagem, né? Muita gente recorre a isso mesmo. Então, se maquiando, buscando estar com um corpo melhor. Mas passa muito também pelo autoconhecimento, pelas coisas que nós prometemos a nós mesmas e conseguimos cumprir, né?
Eu acho que é o principal. O que fica aqui, né, o que eu trago sempre, que eu ia falando, quando eu fiz a especialização de autoestima, você aprende, né, na prática ali também o que é autoestima. E foi muito interessante, porque eu já tinha feito aquela consultoria de imagem, assessoria de imagem, né, para fazer. Mas eu nunca tinha ido a fundo, eu sempre parava as coisas, às vezes, na metade, sabe? E aí eu decidi, não, eu vou fazer esse daqui até o final, depois que eu fiz o curso de autoestima. Entendi os pilares, que um dos pilares é a imagem, né? E aí, no dia que eu fui fazer a sessão de fotos, o pessoal, nossa, mas a sua foto tá... Você é muito iluminada, é muito boa pra foto. E eu achava que eu não tinha essa habilidade. E, na verdade, não tenho mesmo. E não tem que ter. E da onde que veio isso, né? Eu falo que quando você tá bem, sai pelos poros, né? Sai pelos poros. Então, sua autoestima, ela é o como você tá com você mesma. Então, assim, quando alguém me pergunta o que é ter autoestima, né? Se você for pela analogia da palavra, da tipologia, né? É você estimar-se. Então, você querer bem, né? Auto. Eu querer bem a mim mesmo, né? Então, seria isso. E o quanto que a gente se olha, o quanto que a gente se quer bem, né? E aí, por isso, agora eu vou perguntar para vocês como é que se constrói essa tal de autoestima. Conta aí pra galera que estão ansiosos para saber como que faz pra gente construir. Costumo falar, né, como eu falei para essas mulheres que às vezes chegam, eu não tenho autoestima. Todos nós temos autoestima, né? Talvez algumas de nós, desde pequena, não aprendemos a olhar, porque a gente às vezes não recebe dos nossos pais ou das nossas mães, porque talvez elas não tenham recebido das nossas avós e olhando lá para trás. E eu acho que o mais importante, eu costumo falar, para a gente ter uma autoestima saudável, né, ao invés de uma fragilizada, é começar a se olhar, é começar a se perdoar, a entender que nós todos, né, passamos por situações traumáticas na vida, que é a minha área de especialização, né, na psicologia, entender que a gente não precisa ser perfeita, até porque a gente nunca vai conseguir a perfeição. E quando a gente começa a se olhar dessa maneira mais desnudada, mais real, com dor, porque às vezes a gente se enxergar dói, mas é a dor para o crescimento, isso vai transformando a nossa autoestima. Quando a gente tira esse peso da perfeição, do eu tenho que ser, eu tenho que agradar todo mundo, isso vai suavizando. Dói um pouquinho, ou dói até bastante, mas isso te cura desse lugar dessa perfeição e você começa a se olhar, a se aceitar, não só no seu corpo, mas na sua vida, nas suas qualidades, nas suas vulnerabilidades. E aí você começa a viver de uma maneira mais plena e se perdoar também. Verdade. Eu vejo também, Jéssica, que de acordo com as nossas histórias, né, nossas histórias de vida, nós vamos adquirindo ao longo do tempo vários papéis, né? Então, hoje eu sou mãe, sou profissional, sou esposa, e a gente deixa muito de lado quem somos nós, né? Então, quem sou eu, o que eu gosto, o que eu quero fazer, qual que é o meu momento de olhar para mim. Muitas mulheres hoje não têm esse momento de olhar para si, né? Então, acho que tudo começa nesse ponto de autoconhecimento. Porque quando a gente fala você tem que se conhecer, muitas vezes a pessoa acha que tem que fazer milhões de ferramentas e buscar milhões de coisas. E nem sempre é isso. Muitas vezes é a pessoa parar e pensar, o que eu gosto, né? O que eu posso fazer para me amar? O que eu posso fazer para me cuidar hoje, né? Então, eu acho que um primeiro passo, assim, né? O como, quando a gente procura o como, a primeira coisa seria esse autoconhecimento e a gente procurar pensar o que nós gostamos, né? Acho que esse é um bom ponto de partida. O que eu costumo dizer e fazer e falar, né? Que para construir uma autoestima, ela se constrói. Você pode se construir. Isso é muito legal, porque o nosso cérebro tem uma função que chama neuroplasticidade, né? Que ele pode aprender e reaprender diversas vezes, né? Então, a gente aprende, né? A autoestima se constrói, como a Bruna mesmo, né, trabalha. Esse é um pilar do nosso curso. E aí, o que eu acho mais interessante sobre essa construção da autoestima é que você pode decidir como é que eu quero construir isso, né? O que é bom pra mim,
O que eu gosto? O que eu, Jéssica, gosto? O que eu gosto, independente se a Stephanie vai gostar, se a Alice vai aceitar. O que eu realmente gosto. Jéssica, não é fácil. Não é fácil. Eu não tô falando pra você que vai ser fácil. Mas é um programa diário. E se diariamente você reclama, você vai viver na reclamação. Se diariamente você agradece, você vai viver no agradecimento, você vai colher novas bênçãos. E se diariamente você diz pra você que você se ama, que você se gosta, que você está bem, você vai viver nisso. Então é possível. É difícil. É difícil, nada nessa vida é muito fácil. Eu nunca vi nada que desse certo e que fosse bom, super fácil. E a gente vai ter altos e baixos. E não é porque eu vivo falando. Não é porque eu sou mentora emocional e especialista em autoestima que eu não vou ter uma baixa autoestima. Às vezes eu vou. Isso não me torna Mulher Maravilha. Isso me torna uma mulher consciente de que, opa, eu tô aqui. E agora eu preciso caminhar de novo para aquele caminho de lá. E não que não vai acontecer comigo. Vai acontecer comigo. Eu sou humana. Né? Eu sou igual qualquer um. Então, isso que a gente gosta de falar no podcast e a gente gosta de trazer nesses bate-papos gente, todos nós podemos. Pra você é fácil falar, porque você é psicóloga. Né? Porque você é especialista em autoestima. Você sabe. Mas eu sou humano. Ou, nossa, Alice, psicóloga, tá com baixa autoestima? Que psicóloga é essa? Não, gente, ela é humana antes de ser. É o que você estava falando, eu sou mãe, eu sou profissional, eu sou esposa e eu sou Stephanie. Sim. Então, é buscar a Stephanie. A autoestima é a gente se voltar para o nosso momento. É o momento eu, independente do outro. Porque é autoestima. Então, eu acho que a gente tem que lembrar isso sempre, constante. E agora a gente vai para uma parte bem aqui, mensageiros do apocalipse aqui. Uau! Quais são os sintomas de baixa autoestima, Alice? Pois é, né? E é interessante, só voltando nessa sua fala anterior, porque nisso de se comparar, e principalmente quando a gente está com essa autoestima fragilizada, a gente se compara pro outro aqui. E não assim, nossa, eu queria tanto aprender com ela. Como será que eu aprendo com a Jéssica? Não, a baixa autoestima me faz estar nesse lugar, olhar para cima, para o outro, colocar num pedestal e olhar como inalcançável, né? E mudar essa chave é tão importante. E aí pensando, né, em todas essas questões e como que a gente melhora... Você volta na tua pergunta, perdão. Acabei. Que é os sintomas da autoestima, que era isso que você estava falando. Já começou, comparação. E aí é endeusar, né? Tipo, endeusar. Eu coloco a Jéssica aqui e me coloco aqui embaixo. E achar que aquilo não é pra você, eu nunca vou conseguir. Não celebrar suas vitórias, achar que tudo é comum. Síndrome da impostora, que virou uma coisa, virou um meme, né? Mas é que é tão, infelizmente, comum nas mulheres, né? Achar que eu fiz isso, eu até fui reconhecida no meu trabalho, pelos meus amigos, mas eu não sou essa pessoa, eu nem mereço. Uma hora vão descobrir a fraude que eu sou. Né? E aí eu olho para o meu lado também, né, do meu campo de trabalho, quanto às vezes afeta o meu corpo físico, porque a gente não é desconectado do nosso emocional do corpo físico. Né? Então, quando a gente faz uma listinha dos sintomas, é um monte de coisa, né? E eu vejo que as pessoas com baixa autoestima, além da comparação, elas têm também uma dependência da aprovação do outro muito grande, né? Então, a pessoa ela não se sente confortável no seu lugar de fazer, de botar a cara no mundo, de ir atrás dos seus projetos. Isso é uma coisa que durante muito tempo, quando eu não tinha ainda o conhecimento, não tinha uma autoestima trabalhada, eu tinha esse problema de sempre estar dependendo da aprovação do outro, sempre pensando no outro em primeiro lugar. Acho que esse é um sintoma também muito comum. Eu acho que esse é o maior sintoma, gente. É dependência. E aí, dependência de tudo. É dependência emocional, é dependência do trabalho, é dependência de relacionamento, é dependência de aprovação de pai e mãe. Pai e mãe que nem existe mais. Muitas vezes estão falecidos e a gente está honrando coisas que a gente nem sabe para que a gente continua honrando. Né? E quando a gente vai ver, são as nossas crianças que estão falando aqui dentro, né? Então, assim, a importância que tem de se autoconhecer. Porque o primeiro pilar da autoestima, né, dentro da metodologia da Bruna, é o autoconhecimento. Então, se eu não me conheço, eu não sei o que está me machucando. Então, eu continuo errando.
Eu continuo pecando naquele mesmo lugar porque eu não sei, né? E quando eu faço um pecado que eu não tenho conhecimento, ele é um pecado leve, ele não tem culpa. Então eu continuo todos os dias nutrindo isso, porque tá bom. Eu não sabia. E aí, viver na ignorância, para muitas pessoas, é melhor, porque eu não preciso fazer nada. Eu posso continuar aqui. Né? Viver na ignorância, às vezes, tem essa vantagem, né? Que eu posso ficar aqui. Agora, quando eu descubro, eu vou ter que fazer alguma coisa. E muitas vezes, as pessoas fingem não ver para não ter que agir. Né? Então, esse passo de construir e esses sintomas da autoestima está muito relacionado toda hora na nossa vida. É ciúme demais, né? É esse medo, esse lugar não é o pertencimento, esse lugar não é meu. Quem disse para você que você não é capaz, que você não pode, que você não consegue? Né? Então, assim, o autoconhecimento ele é muito importante para combater isso. E aí, agora, a gente vai entrar exatamente nisso, né? Dentro disso, dos sintomas, como que a gente pode ter as consequências desse monstro que eu tô criando? Porque eu vou lá, entendi que eu não sou capaz. Vamos pensar assim, Alice, vamos naquele momento de comparação. Não, porque a Jéssica, porque pra Jéssica é fácil. Porque ela já é mentora, ela já trabalha há X anos no mercado, ela tem o dom, pra ela é fácil falar. Eu tô falando que eu escuto, tá? Que a galera acha que eu sou a Mulher Maravilha. Eu sempre falo que eu sou uma pessoa normal como qualquer outra, que tem vontade de realizar coisas. E que aí eu faço porque eu desejo realizar. O meu desejo é maior que o meu medo. Mas não é que não existe medo. É porque o meu desejo é maior que os meus medos. Né? Então, eu falo isso para as pessoas. E aí, como é que a gente vai alimentando esse monstrinho, né? De que o outro pode, eu não posso. Você acha que vem da onde, Alice, mais ou menos? Acho que vem muito da nossa história, vem muito da nossa infância. Então, quando você fala, nossa, mas quem falou para você que você não é capaz? De repente, quando eu era pequenininha, eu posso ter ouvido de algum adulto de referência, ou às vezes de algum irmão, ou de uma professora, de um professor, e aquilo foi se repetindo e foi criando uma crença limitante, aí que eu costumo falar que é uma verdade mentirosa. E que, como uma verdade mentirosa, a gente leva isso para a vida. Eu não posso, eu não sou capaz, eu não mereço. Por quê? Porque lá atrás eu recebi isso e eu vou fortalecendo. E aí, quando eu olho para Jéssica, vou te usar de novo. Eu olho pra Jéssica e aí eu julgo que a Jéssica tem um M aqui por baixo da roupa de Mulher Maravilha. Aquilo que eu falei, eu vou me distanciando. E aí aquelas vozezinhas que eu via na infância e que as minhas crianças, como você falou, vão alimentando aqui, isso vai me prejudicando cada vez mais. E aí eu tenho que fazer uma escolha, que às vezes é inconsciente ou consciente de eu não quero mais esse sofrimento, eu não quero mais ficar nesse lugar. Né? E como eu preciso procurar ajuda, muitas vezes, das mais diversas, para sair desse lugar. Porque é um lugar de improdutividade, né? De adoecimento. As pessoas muitas vezes têm ancorado na infância esses tipos de crenças limitantes, né? E até um certo nível, tem muitas pessoas que têm muita resistência. Então, às vezes, não que o local que a pessoa está seja confortável, mas a pessoa ela tem uma resistência tão grande para sair daquele local, e ela tem uma resistência de estar numa situação ruim, que é difícil para ela tomar o primeiro passo, né? E por isso que nós vemos muitas mulheres chegando, às vezes, no limite de um relacionamento, de uma situação abusiva no trabalho, de uma situação abusiva em diversos ambientes, até que essa mulher tome uma primeira iniciativa, né? De ir atrás de um autoconhecimento, de ir atrás de um curso, de uma mentoria, uma pessoa que possa ajudar ela a sair daquele local. Então, nem sempre a pessoa, ela tá confortável naquele lugar, mas ela também não se sente capaz de sair dele, né? E essas alimentações, né, que a gente vai falando, eu vou falando assim, que a Alice tocou sobre as verdades, né, num tema sobre as verdades. E eu costumo falar para as pessoas que não prometa nada que você não possa fazer. Mas o problema não é com o outro, é porque eu prometi pra Alice e não posso quebrar com a Alice. Não, é porque você prometeu pra você. E aí você vira um mentiroso e uma mentirosa pra si mesma. E aí tá o problema, meu amigo. Porque pra Alice você pode mentir e amanhã acabou a mentira. Pra você é constante e aquela sua mentira vira uma verdade. E aí é que mora o problema. Por exemplo, amanhã eu vou começar a regime.
Eu vou falar de autoestima e vou pegar nas coisas que a galera sempre fala e não faz, e aí dá baixo autoestima. Porque são as promessas. Eu vou emagrecer, eu vou cuidar da minha pele, vou ficar mais bonita, vou fazer essas coisas. Todo olhando pra casca e não olhando pro benefício que isso é realmente pra você. Então, a pessoa vou emagrecer. Não, segunda-feira, o segundo é o dia da dieta, né? Segunda-feira começa a dieta, começa a academia, começa tudo. E aí você não começa nada. E aí o que você vai entendendo? Não fiz. Tá bom, amanhã eu faço. Não fiz. Né? E aí qual é o lance do mentiroso? Aí você começa a virar um mentiroso pra você. Então você começa a acreditar que você não pode fazer. E aí você vê sua amiga fazendo, que a galera vê, que é o que a galera fala comigo. Mas como você consegue? Acorda mais cedo. Acorda mais cedo. Não, Jéssica, você é louca, acorda. Então, é sobre querer. Porque você não quer. Porque quando você quer, você vai dar um jeito de fazer aquilo que você se propôs a fazer. Então, eu acho que, o terceiro pilar aqui falando da autoestima, foco. Você precisa saber onde você põe o foco. Se eu quero pôr o foco na minha gordura, eu vou ter mais gordura. Porque eu tô gorda. É porque minha barriga tá inchada ainda. Porque não sei o quê. Não. Então, eu vou pôr foco aonde? Onde expande. Meu cabelo tá lindo. Meu cabelo tá um arraso. Então, eu vou focar no meu cabelo. Por quê? Porque eu quero coisa boa. Pra que eu vou ficar focando que eu não posso chegar na Alice? Eu não vou chegar na Alice nunca. E eu não tenho que ser Alice, eu tenho que ser Jéssica. Eu posso me inspirar na Alice, mas eu tenho que ser Jéssica. Então, é isso que a gente tem que entender. Eu não tenho, e não calcei o sapatinho da Alice, não caminhei toda a estrada que a Alice caminhou, e nem tenho a história toda que a Alice tem, para que eu possa chegar no mesmo nível que a Alice. Eu nunca vou chegar no mesmo nível que a Alice. Eu vou ser melhor. Bom, né? Exato, eu vou ser melhor ou pior que a Alice. Mas igual, não tem, que só tem um DNA neste mundo. Porque Deus, ele foi muito sábio quando ele fez cada um. Cada um tem um DNA. Pode nascer gêmeos. Cada um vai ter um DNA. Então, qual é a pegada aqui para vocês que estão aí em casa pensando, Jéssica, eu tô nessa situação, não faço academia, não faço nada, eu preciso cuidar do corpo, o cabelo, não tem nada bom na minha vida. Sempre existe alguma coisa boa, porque você nem tava aqui mais existindo. Então, começa a buscar qual é essa coisa boa sua, para que você possa focar nisso. Nem que seja, putz, sou boa em cozinhar. Então, comece. Mas por isso que eu como muito. Não, cozinhe coisas saudáveis. E quando você for fazer, pense na sua saúde. Não faça exercício pensando que vai ficar gostosa. Gostosa é o plus. Eu vou ficar saudável. Se eu ficar gostosa, da hora, eu vou ficar saudável e gostosa. Entendeu? Mas o foco tem que ser aquilo que te sustenta. Aquilo que sustenta a sua alma. Porque quando eu quero mostrar... Por que eu quero ficar gostosa? Porque eu quero que o outro me veja. Isso é autoestima? Não. Porque eu preciso da aprovação do outro, Porque eu preciso né? da aprovação do outro. Então, a gente tem que refletir sobre essas coisas. Eu tô fazendo isso porque eu gosto de mim? Ou não? Por isso, muita gente não consegue começar a dieta, tá? Porque não tá fazendo pra você, você tá fazendo pro outro. Quando você começa a imaginar que esse peso tá estragando sua coluna, que esse peso tá lascando com o seu joelho, que esse peso não vai deixar você se locomover daqui uns dias, você vai fazer por você. E não porque o vizinho tá assim, assim, assado. Porque a Alice tá mais bonita, mais gostosa, vou malhar igual a Alice. Não. Aí as coisas vão mudar. Aí o seu querer vai ter gosto. Aí você vai conseguir fazer. E aí você vai deixar de ser um mentiroso e mentirosa pra você. E aí você vai fazer. E aí que eu falo, mas Jéssica, não é fácil. Não, não é. Não tô falando que é fácil. Mas como que eu preciso começar? Se eu falei que eu vou malhar, nem que eu coloque a roupa e fique 5 minutos só na esteira, eu desço e faço. Por quê? Porque eu tô dizendo o quê pro meu cérebro? Eu fiz. Aí amanhã o 5 vai virar 10. O 10 vai virar 15. O 15 vai virar 20. E eu vou gostar de fazer isso. Por quê? Porque eu sei que eu sou capaz. Eu tô fortalecendo uma crença boa, né? Então, assim, é bom pensar quais são os meus hábitos, né? Porque os hábitos também influenciam, né, Alice, na autoestima. As nossas desculpas, porque eu falo que a gente é tão bom em arranjar desculpas para tentar convencer os outros e para se convencer. Então, quando você fala isso da atividade física, um tempo atrás eu olhava, gente, mas acordar 5h30 para fazer atividade, eu vou ficar com sono o dia inteiro. Mas à noite não dá, porque eu acabo a minha rotina, eu vou ficar cansada. E por um motivador de saúde, eu comecei. E aí começou 1 dia na semana, 2 dias. E agora eu consigo manter uma rotina
para ficar gostosa? Pode até ser, mas o meu foco é saúde. E principalmente, né, ficar bem comigo. E aí eu vi, gente, como a gente arranja desculpas boas. Muito. Desculpa. A gente acaba sendo quase um advogado formulando desculpas, né? Com sentenças tão boas. E quando a gente olha que isso não... Se é para convencer o outro, tá tudo bem. Mas quem importa é você. Então você está se enganando, né? E isso vai fragilizando a sua autoestima e acabando com essa confiança que a gente precisaria depositar na gente mesmo, né? Exato. É o que a gente fala sobre a reputação, né? O que eu comentei sobre a reputação. Perfeito. Isso é uma reputação que a gente tem com a gente mesmo, né? Porque independente de quem eu convencer, independente de quem eu disser, olha, eu não consegui porque era 5 horas da manhã. Às vezes as pessoas podem concordar comigo, né? Agora, quando você chega e deita, né, à noite, você fala, poxa, de novo eu não fui. De novo eu não fiz, de novo eu não consegui. E isso, dia após dia, vai levando a pessoa para um caminho muito ruim, né? É igual eu falei pra você. Se você pode mentir pro outro. Pra você, não dá pra você mentir. Exatamente. Né? E assim, as suas desculpas seriam super aceitáveis. Pô, tem filho, acabou de ter filho. Tem mais outros filhos, trabalha. Nossa, super difícil. Tem marido, pra cuidar da casa. É quase impossível. Mas aí é prioridade. O que é prioridade pra você, né? Sobre o terceiro pilar. Foco. Né? E aí aqui a gente vai falar de um pilar especial da autoestima, né? A gente tá ali nessa construção de autoestima, ajudando. Pega aí o caderno, vai anotando tudo aí pra você ficar bem boa na sua autoestima. Tem o segundo, que é o auto-perdão, né? A autocompaixão. Esse pilar é um pilar que eu gosto muito e que a gente fala pouco, né? Não que nós especialistas, mas eu falo assim, a humanidade fala pouco de perdão, porque é um barato que não é fácil de perdoar, não é fácil de pedir perdão, né? É difícil pedir, é difícil também conceder. E pior de tudo, quando é pra nós mesmos. Eu perdoo a Stephanie fazer isso. Eu entendo super se a Stephanie não vier hoje, porque ela tem essas 300... Se você falar essas desculpas que você deu, eu vou aceitar, porque realmente faz sentido. Agora, eu não suportaria dar a desculpa que a Stephanie deu, mesmo eu estando na mesma condição. Por quê? Porque não pode. Eu deveria. Então, a gente sempre é mais cruel conosco mesmo. Né? A gente tem um chicotinho aqui, fica... Tá. Ou de duas, né? Tem essa pessoa, que a maioria das pessoas são essas pessoas que fica com chicotinho, ou é aquela pessoa, a síndrome da vítima. Ai, mas é porque todo mundo não gosta de mim. Jéssica, você não sabe, eu não faço isso porque eu não tenho dinheiro. Você fala isso porque você tem uma condição de vida legal. Não é, dá pra fazer isso com R$0. Isso é atitude sua. É você querer fazer. É você querer buscar. Quando você quer, você pode fazer qualquer coisa, em qualquer condição que você tiver. Então, não é condição financeira, não é condição se você tá casado ou não casada, não é condição se você tem ou não filho, é condição de escolha. Eu quero fazer isso ou não. Então, não é uma condição de estado, é uma condição de escolha. Então, tem muita gente que se apega nisso, né? Fica falando, ai, mas é que eu não posso. É que você não sabe, eu sou doente. Ai, porque eu tenho problema X, o problema Y. Você não conhece minha mãe, Você como não eu fui conhece tratada, minha como mãe, foi minha infância. como foi minha infância difícil, sabe? Eu tive uma experiência muito dolorosa na minha vida. Em 2015, sofri um acidente com arma de fogo e fiquei sem o movimento do braço esquerdo por algum tempo. E nesse momento, eu comecei a descobrir o que é depender dos outros, né? Então, até, vou falar aqui intimamente, mulheres todas conhecem, pensa como com uma mão você vai trocar o seu absorvente. E aí, depois eu comecei a pensar nas outras deficientes. Gente, tem gente que não tem braço. Como que ela faz isso? Aí eu comecei a pensar. Porque nesse momento eu podia escolher o papel de vítima. Ai, porque eu não consigo mexer. E agora eu dependo de todo mundo. Essa situação minha é triste. Eu podia fazer esse papel. Mas eu comecei a pensar que, cara, tem mulher que não tem os 2 braços. Como é que ela faz? Tudo bem, tem um remédio que você interrompe, tem uma série de coisas que ela vai ter que se adaptar pra ter uma... Mas ela vive e, tipo, não tá reclamando. Entende? Então, assim, é também se colocar um pouco no lugar do outro, não pra comparar, mas pra se inspirar. E dizer, tá, eu tô nesse lugar, mas é uma fase, é um processo. Eu preciso passar por isso, mas eu não sou isso. Eu estou assim, eu não sou assim. E foi nesse momento que eu descobri
que quem limita a gente é a gente mesmo. Por isso que eu falei que não precisa de R$0 e que se você quiser, você vai conseguir. Porque quando eu escutei o diagnóstico, eu só escutava assim, a partir de hoje você não vai poder mais, eu fazia polidense, fazia um monte de coisa. Não vai poder mais polidense, não vai poder mais isso. Eu só escutava não. E aí eu fiquei silenciosa e ele, você tá ouvindo, Jéssica? Eu falei, tô ouvindo, mas eu não tô aceitando. Mas eu entendi tudo. Fica tranquilo, doutor. E depois a gente conversa. Fui pra minha casa assimilar e depois eu vi os vídeos de várias pessoas deficiência, fazendo vários tipos de atividade. Eu posso fazer isso. E eu fui voltando aos poucos, pedindo permissão para ele me acompanhando. E depois ele, cara, Jéssica, o polidense está fazendo melhor para sua recuperação do que eu imaginava que fosse fazer pro seu braço. Então, vamos continuar. Então, a gente foi continuando e fazendo outras coisas. Então, aí eu tive a certeza de quem limita os nossos movimentos, as nossas ações, somos nós mesmos. Então, você decide aí se você quer ficar se limitando e continuar nesse lugar ou se você quer externar o que está dentro de você, se transformar e construir a sua autoestima. Jéssica, tem uma coisa muito interessante quando você fala dessa sua história de superação. Eu trabalhei 5 anos num setor da psiquiatria do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. E era um ambulatório onde pessoas, muitas mulheres, alguns poucos homens, tinham passado por vários locais do sistema de saúde, vários ambulatórios clínicos e não tinham nada fisicamente, nada. Então, você tinha pessoas que não andavam, pessoas que não enxergavam, pessoas que às vezes não conseguiam se movimentar. E não tinha nada, organicamente. Eles eram virados do avesso. Mas tudo aqui. Então, a gente acompanhava, às vezes, pessoas que chegavam, olha, eu estou começando a enxergar algumas sombras. E por questões emocionais e de entrega, e tá tudo bem, não é um julgamento, porque cada um sabe aonde vai ou não, né? Mas de não conseguir se entregar e, de repente, parar de enxergar. Mas o nervo óptico, estava tudo perfeito. E era uma questão emocional. Então, quando você fala isso de a gente coloca os nossos limites ou não, é a gente pensar que o nosso cérebro e a nossa mente, eu falo que um é o hardware, outro é o software. A gente pode, sim, tanto nos paralisar através daqui ou nos fazer seguir. Então, assim, era impressionante, porque isso que você falou, a gente via ali na prática. Na vida real. De uma mulher tá ali um dia super bem, eu lembro de uma moça que era dançarina até, lindíssima, e recebeu uma má notícia, ela travou, e aí ela começou a andar de cadeira de roda e muleta. Viraram essa mulher do avesso, não tinha nada. Conforme ela foi trabalhando emocional ali no grupo, um dia ela aparece andando. Então, assim, foi um milagre? Vamos entender que sim, mas um milagre não no físico, mas aqui. Então, é tão importante a gente pensar que a nossa mente ela é capaz de grandes coisas pro bem e pro mal. Quando você traz também essa questão da autocompaixão, foi interessante você colocar esse comparativo da pessoa também, dela pensar o que ela é capaz. Porque para que a autocompaixão não vire uma autocomiseração. Perfeito. Né? A autocompaixão, ela vem quando uma pessoa comete um erro e ela não fica ali se remoendo. Nossa, cometi um erro, sou a pior pessoa do mundo, agora eu sou horrível. E acaba entrando nesse... Até, né, no caso a pessoa sofreu um prejuízo físico. Né? A gente vê muitas pessoas que têm depressão e acaba sentindo, né? Tem prejuízos físicos de todo esse processo negativo, emocional mesmo. Bem o que a Alice estava trazendo. Bem o que ela estava falando. Um caso extremo, né? Casos extremos, mas acontece. Mas é importante a pessoa ter autocompaixão para o momento que ela cometeu o erro, ela conseguir não ficar nessa posição de se julgar, se chicotear mesmo, né? Acho que foi bem colocado que vocês colocaram. E esse se perdoar, às vezes, não são em questões muito sérias. É naquela coisinha, por exemplo, já aconteceu isso, quando a gente estava na especialização, eu tinha separado uma roupa, uma blusa clara, e aí eu acabei de me trocar, e aí eu manchei, eu derramei rímel, alguma coisa. A tendência que a gente tem é começar a ser como eu sou burra, ai, que ódio de mim. Então é uma coisa pequena. E eu lembro que foi uma experiência tão forte que eu falei, tá bom, tá tudo bem, vou colocar essa blusa ali e vou escolher outra roupa. Então essa autocompaixão, esse se perdoar é também em grandes situações, mas a gente
treinar no dia a dia, como você falou, né? A autoestima, ela é algo que a gente vai regando todos os dias. Então, eu não sei como eu me perdoo de algo que eu fiz pra alguém. Começa numa pequena coisa, de quebrei um copo, não se xinga, não se trata mal, não fala mal de você, porque isso vai ajudando com que você se fortaleça, né? Exatamente. O que eu também acho interessante, e que eu vi um dia, eu sigo um psiquiatra muito bom, que ele é mais voltado para criança, é o Leo Framing. E ele falou sobre para você tratar seu filho como você tratasse uma visita. Porque quando a criança derruba um copo, ai, seu estabanado, você não viu? Mas não tá certo. Ai, menino, não sei o quê. E quando é a visita, derrubou o copo, ai, não, Alice, tudo bem, eu troco a toalha, não tem problema. Então, essas pequenas coisas que a gente é ensinado desde a nossa infância, a gente vai regando. Então, essa falta de perdão, a gente vai nos dando conforme o que a gente recebeu. Então, é muito importante. Mas, Jéssica, eu recebi isso porque minha mãe só me deu isso. Desde sempre, tudo bem. Agora você tem consciência que sua mãe só tinha aquilo para te dar. Mas hoje você pode fazer diferente. Você pode se permitir se dar diferente. Então, eu sei que é difícil, eu sei que no primeiro momento você vai se julgar, se condenar, mas você é capaz de transformar isso e falar, não, eu tô me julgando, eu tô me condenando, então eu posso mudar esse significado. Então, assim, várias vezes eu sou uma pessoa super organizada, que planejo coisas, que tem que sair nesse horário, que tem que ter essa regra, que tem que ter esse jeito. Muitas vezes dá errado e eu fico brava, muito brava, porque não deu certo. E aí, antes eu ficava querendo a perfeição, buscando a perfeição, porque eu queria agradar, porque eu queria que desse certo, porque você não sabe o efeito que ia dar se tivesse tudo dado certo. E aí eu desisti e adotei uma frase pra mim, que eu falo todos os dias pra mim, que o feito é perfeito. Então não importa se a blusa era pra ser a branca e agora vai ser a rosa. Tá feito, tá perfeita. Então eu comecei a adotar isso. Ah, foi fácil? Não, no primeiro dia tá perfeito, feio. Saco. Mas aí depois eu fui ajeitando aquilo, fui acalmando, controlando, e eu fui vendo que tá certo, e hoje em dia eu sofro muito menos. Leve, e aí, né? o que eu começo a fazer? Beleza, o que eu aprendi com isso? Aprendi que se eu quiser um resultado melhor, eu vou ter que ter, sei lá, uma peça reserva, ou vou ter que fazer um negócio não sei o quê, ou vou ter que pensar em tal coisa. Se eu quiser mais elaborado, eu vou ter que ter mais tempo. Então, é o respeitar. Eu queria agora que vocês deixassem aqui uma dica para as meninas de como que elas podem regar essa autoestima, mesmo tendo zero condições, zero terapia, só com algumas dicas aqui do dia a dia, como que elas podem mudar, transformar e construir uma melhor autoestima para elas. Acho que um resumo de tudo isso que a gente falou aqui é para elas começarem a ser gentis com elas e jogar esse chicotinho que você falou, que eu falo que algumas de nós às vezes não tem um chicotinho só, tem uma gaveta cheia de várias cores, espessuras, começar a ser mais gentil com você. Tem uma música da Kel Smith que eu amo, que ela fala exatamente isso, seja gentil com você. Alice, mas eu não sei. Começa a tentar, e aí eu falo, finge que você tá fazendo, até isso virar verdade. Então, se perdoa, seja gentil, tenha momentos de cuidado com você. Aquele momento de cuidado, mesmo na correria, com filhos, com tarefa, o momento do seu banho. Tira aqueles 10, 15 minutos, respira o cheirinho do sabonete, do creme, isso você já começa a se tratar. Então, seja gentil, se ame. E também acho muito importante se olhar, né? Uma vez por dia, pelo menos, isso é um hábito que eu tomei no início. Uma vez por dia, olhe pra você e veja algo que você pode fazer. Às vezes uma coisa simples, né? Sentar e tomar um café, às vezes tomar o seu banho com calma, às vezes um dia passar um creme com calma, às vezes um dia só pentear o cabelo. Dentro do possível, fazer uma coisa que vá olhar pra você. Acho que aos poucos, dia após dia, isso faz uma total diferença. E aí a minha dica para vocês é exatamente tudo que as meninas falaram, mas reconhecer que você tem valor, né? Reconhecer que você é um ser humano abençoado, que a sua existência por si só já é motivo de agradecimento. Então, nas suas manhãs,
acorde e agradeça. Agradeça o seu respirar, o seu abrir de olhos, agradeça o seu estar ali. E abrace essa oportunidade desse novo dia como uma oportunidade de ser melhor ainda do que você foi ontem, anteontem e um ano depois, atrás. Tá? Então, se abrace, se acolha. A gente se despede aqui, agradece vocês. Curte aí, compartilha, manda para as amiguinhas, manda para todo mundo. E aqui a gente encerra o nosso MarqueCast. Muito obrigada. Tchau.